Para a gente começar a reflexão de hoje, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 5. Não é o Evangelho de João, não. É a primeira carta que está lá no final do Novo Testamento, tá? Logo depois de Pedro, de 2 Pedro, né? Pedro, João, Judas e Apocalipse, né? Então, a primeira carta de João, no capítulo 5, eu quero ler com você o versículo 1 até o 4. Se você já abriu, vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus. Amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é? A nossa fé. E esse texto ele é a base daquilo que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero uma confirmação da própria palavra deste versículo 3. Né? Os seus mandamentos não são pesados. Então abra, por favor, sua Bíblia em Mateus 11, nós vamos ler o 28 ao 30. Época de fim de ano, normalmente a gente faz reflexões de como foi o ano, né? Nós passamos por um ano muito atípico, né? Por causa do momento em que nós vivemos, esse negócio de pandemia, de restrições e divergências, dificuldades. E eu sei que para você, assim como para mim, não foi um ano dentro da normalidade, né? Tivemos que aprender muitas coisas, nos ajustar, nos adaptar. Assim também foi o ano passado. E temos uma esperança de que 2022 seja muito melhor, se Deus quiser. Mas sabemos que ainda estamos passando por um momento delicado da nossa vida, da humanidade e tal, né? Então acho importante a gente ter esse hábito de refletir, de fazer retrospectivas, né? Como eu falei no fim do ano. O que eu particularmente, abrindo um parênteses dentro do parênteses, eu particularmente não gosto dessas reflexões de fim de ano, porque elas são muito longas, assim, o período entre uma e outra. Então, eu só queria te convidar a fazer uma reflexão no fim do mês, uma reflexão no fim da semana, uma reflexão no fim do dia, não tem problema nenhum. A gente pode fazer retrospectivas diárias e planejamentos também, de curto, médio e longo prazo. E às vezes a gente faz todo um plano para 2022, que eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou ter aquilo, vou me comprometer. Aí dá janeiro e beleza, tá dando certo. Fevereiro eu vacilei, parei. Em dezembro eu planejo de novo, faço a retrospectiva de novo. Sendo que tem março, abril, maio, junho, julho, e a gente pode, no final de fevereiro, fazer essa retrospectiva. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Será que meus planos estavam errados? Ou será que eu fiz algo que não estava dentro do que deveria? E começar dali, né? Pode começar de março, pode começar da segunda semana de fevereiro, da terceira, não tem problema. E às vezes a gente é muito apegado ao ano e isso nos atrasa, simplesmente. A gente deixa de aproveitar aquilo que Deus tem para nós mais rápido, né? E aí, fechando parênteses e o outro parênteses também, quero ler com você Mateus 11, do 28 ao 30, porque, como eu disse, esse ano foi atípico, mas a retrospectiva, apesar de ser no fim do ano, ela pode acontecer agora, hoje, eu e você aqui, pensando juntos, né? Pode ser pensando junto na semana, no mês, no ano, como eu disse. Vamos lá? Mateus 11, 28 diz, Jesus dizendo, tá, gente? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei descanso. Tomem sobre vocês, olha só, tomem sobre você, sobre mim e sobre você, o meu jugo. O jugo de quem? O jugo de Jesus. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.
E o versículo 30, tão conhecido, diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para a gente trazer uma reflexão, a gente crê na palavra de Deus. Eu vou entender que você, assim como eu, crê no que nós lemos. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Por que então que muitas vezes nós olhamos para trás, ou olhamos para o momento que estamos vivendo e achamos pesado? Você já teve esse pensamento? Poxa, tá pesado, não tá leve. E a primeira coisa que eu já quero trazer, antes de, até saindo um pouco dentro do que eu pensei para trazer para você, mas a palavra de Deus ela é tão rica e tão maravilhosa que facilita a gente entender. Então olha só, eu quero ler mais um pedacinho aqui, repetindo o que Jesus disse no finalzinho no 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de quem que é suave, gente? É o de Jesus. O fardo de quem que é leve, gente? O de Jesus. Se nós sabemos disso, nós podemos então entender que se está pesado, o fardo que eu estou carregando, o jugo que está sobre mim, não é de Jesus. Dá para você concordar comigo nesse ponto? Ora, se eu sei que o fardo de Jesus é leve e o meu fardo está pesado, logo, o meu fardo não é o de Jesus. É simples, né? E às vezes a gente acha que o que nós estamos fazendo é para Jesus, né? O pastor Horácio, ele trouxe na última reunião das mulheres intercessoras deste ano, está no Instagram, você pode olhar lá na aba de vídeos, né, no IGTV, você vai encontrar uma história que tem no livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. É um livro muito bom que eu estou lendo pela recomendação dele. E eu quero repetir uma breve história sobre essa questão do fardo, do peso, que dá para a gente pensar um pouquinho se a gente não está fazendo um pouco parecido, né? Diz a história que o rapaz estava passando, encontrou com um Senhor, encontrou com Deus, e e ele perguntou ao Senhor o que ele poderia fazer para ajudar, que ele queria ajudar a Deus, queria trabalhar para o Senhor e tal, cumprir com o seu chamado, enfim. E o Senhor falou assim, cara, maravilha, eu tenho aqui 3 pedras e uma carroça de mão, e eu preciso que alguém leve ela até o topo daquela colina, tal. Nada muito tranquilo. É um trabalho, vai dar algum desgaste, mas é tranquilo. O cara viu, o carrinho estava em boas condições, as pedras de fato não eram pesadas no carrinho, então ficava muito suave. Foi levando aquilo ali feliz da vida, assoviando e, enfim, curtindo e feliz por estar servindo a Deus. No decorrer da sua trajetória, ele foi encontrando pessoas. Uma pessoa falou assim, cara, que bom que eu te vi. É de Deus você ter aparecido aqui, porque eu estava orando ontem. Tem um negócio aqui para levar lá no alto da colina e eu pedi a Deus que enviasse uma pessoa para estar enviando, para estar levando essa pedra para mim. E aí o cara, não, claro, tranquilo, só estou com 3 pedras aqui, tá tudo muito bem. O caminho tá muito suave, tá tranquilo, pode colocar a pedra aí. O cara colocou uma mala com mais pedra lá dentro e ele foi feliz da vida, servindo a Deus e alegre por isso, e começou a subir ali. Ele tinha que subir uma colina, estava na parte plana ainda, encontrou mais um amigo, e esse amigo também tinha umas pedras para subir para a colina, mas estava sem tempo, porque sabe como é que é, na vida muito corrida. Resumindo, o cara pegou pedra de amigo também, começou a subir a colina e o peso que era leve começou a ficar bem pesado. Ao ponto que ele parou no meio do caminho e falou, poxa Deus, é difícil demais fazer a sua obra. Você me deu uma tarefa que é impossível de cumprir, eu não tenho capacidade para isso. O Senhor, sendo chamado, chegou a ele e falou, mas por que você está reclamando? Eu não entendi. Eu te dei 3 pedras para carregar. Não, Senhor Deus, esse fardo é muito pesado, eu não consigo. Você tem que ser mais, ter mais carinho por mim, não sei o que e tal. Aí Deus falou, poxa, mas eu não te pedi para carregar essa pedra aqui. Não, isso aqui foi o fulano, isso aqui foi o ciclano.
Aí Deus falou, cara, então vamos tirar essas pedras, coloca a pedra aqui, deixa as pedras que eu mandei você carregar e vai. Mas Senhor, essas pedras eu vou deixar aqui, eu tenho que falar com eles então, para eles, eu tenho que levar de volta para eles as pedras. Aí Deus falou com ele, calma, essa aqui é a pedra que eu entreguei para você carregar. Essas pedras eu entreguei para eles carregarem. Então, resumindo, né? A carroça ficou leve novamente, o fardo ficou suave, ficou leve novamente e o cara subiu a colina sem nenhum problema. Muitas vezes você e eu estamos carregando fardos e pesos que não tem nada a ver com aquilo que nós somos chamados para carregar. E isso é uma reflexão importante de ser feita. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que nós somos chamados para fazer. A partir desse entendimento, a gente tem que avaliar, poxa, o que eu estou fazendo é para eu mesmo fazer? Ou será que eu estou me sobrecarregando ao invés de achando ainda que estou fazendo a vontade de Deus? Porque o rapaz lá, ele estava achando que as pedras que os amigos tinham colocado para ele carregar eram a vontade de Deus. Mas o que Deus falou para ele fazer era outra coisa. Percebe que a gente tem esses problemas de ponto de vista. Não é incomum isso acontecer. E sabe o que eu tenho aprendido? Que tudo bem errar. Tudo bem. Agora a gente percebeu o erro, poxa, então vamos corrigir. Esse fardo que eu estou levando aqui está pesado. Então, peraí, o que está de errado nisso? Vamos conversar, vamos avaliar. O que pode ser feito? Não, isso aqui para mim tá... Agora, quando a gente mesmo coloca pedras na nossa própria carroça, é outro problema também, não é? Porque talvez, e aí eu quero voltar aqui no que eu estava pensando em compartilhar com você. Talvez a gente entenda que a gente precise trabalhar muito. Vamos pensar em igreja, tá, gente? Vamos pensar em igreja. A gente precisa trabalhar muito na igreja, eu preciso ser líder de ministério, eu preciso chegar mais cedo, eu preciso sair mais tarde, eu preciso de ser diácono, diaconisa, eu preciso fazer parte do louvor, mas eu também preciso fazer parte disso e daquilo, preciso trabalhar. E isso não faz o menor sentido. Nada, não faz o menor sentido dentro daquilo que nós temos visto na palavra de Deus. Mas o que acontece muitas vezes é que a religiosidade, muitas vezes que nem é imposta pelos outros, muitas vezes é a gente mesmo. A gente impõe sobre nós uma religiosidade carregada de pesos, carregada de atividades. E atividade, gente, não tem nada a ver com o que Jesus nos mandou fazer. Jesus não mandou a gente fazer nem célula, Jesus nos mandou fazer discípulos. Nós entendemos que a célula é um meio, é uma ferramenta para fazer discípulos, então nós fazemos. Outras denominações que não entendem dessa forma vão fazer discípulos de outra maneira, e está tudo bem, porque o mandamento é fazer discípulos de Jesus. O mandamento é amar o próximo como a nós mesmos, o mandamento é perdoar, o mandamento é agir de acordo com a vontade de Deus. Agora, se para eu fazer isso eu vou ser um diácono, um cooperador, eu vou ser um pregador, se para fazer isso eu vou ser um auxiliar, tudo bem, mas eu tenho que ter atenção, porque o excesso de trabalho dentro da igreja vira ativismo, e ativismo não tem nada a ver com a verdadeira religião, que é o amor. Vira religiosidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente quer agradar a Deus na base da causa e efeito, né? Senhor, eu estou fazendo isso, olha só, Senhor, então fica feliz, porque olha como é que eu estou correndo, olha como é que eu estou me desdobrando, olha como é que eu estou aqui quase morrendo de cansaço, porque tudo que eu estou fazendo é para você. E aí Deus só assim, poxa, mano, mas aí você tirou o serviço do José, que tá ali parado, precisando fazer um negócio que eu pedi para ele fazer, e você está fazendo o seu, o dele, o do outro e do outro. E isso não é o que eu quero para você, John. Então, eu preciso parar e olhar, poxa, peraí, é isso mesmo? Será que eu estou fazendo isso para agradar a Deus, sendo que Deus não me pediu para fazer nada para agradá-lo? Não, o Senhor se agrada em mim por quem eu sou.
pelo fato de eu viver a minha vida em honra a Ele, para a glória dEle. E viver para a honra e para a glória de Deus não tem a ver com trabalhar loucamente. Não, muito pelo contrário, tem muito mais a ver com o meu relacionamento com Ele, com o meu nível de intimidade com Ele, com o meu tempo de oração, com o meu tempo de meditação. E aí eu não oro, não leio a Bíblia, não faço as coisas que o Senhor quer que eu faça, muitas vezes porque eu estou correndo para resolver problemas que nem eram para eu resolver. Já passou por isso? É um negócio que a gente tem que parar e pensar, vamos refletir. Tudo bem que, como eu disse no início, eu não sou muito fã de retrospectivas 2021. Não, eu acho legal fazer uma retrospectiva semana, retrospectiva mês, para não ficar um período muito longo, né? Mas tudo bem, estamos no fim do ano, vamos fazer do ano. Se a gente não fez, vamos fazer. Talvez fazer até de 2 anos, de 3 anos, tudo bem. A questão toda é a razão pela qual nós estamos fazendo isso. É muito mais que um ritual, gente. Isso tem que ser algo para a gente pensar e mudar, e melhorar, e crescer, e amadurecer. Amém? O negócio também que é interessante é que, como a gente às vezes tem essa relação errada com Deus, a gente olha para Deus não como um pai, mas como um juiz, né? E aí a gente entende que se a gente não fizer, Deus vai ficar muito triste, vai ficar nervoso, vai ficar chateado, e a gente começa a querer trabalhar também, por quê? Eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalho, o patrão, e Deus é meu patrão, e juiz, e não sei o quê. E calma, gente, Deus quer ser seu amigo, Deus quer ser nosso pai. Se você nasceu de novo, se você já escolheu viver para Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele deixou de ser só o Senhor, ele continua sendo o Senhor, mas ele passa a ser pai, ele passa a ser amigo. E se tem uma coisa que Deus quer que você e eu sejamos, é amigo dele. E para ser amigo, eu repito, não é trabalhando incessantemente, desesperadamente, mas é se relacionando com ele. A gente tem colegas de trabalho que eles vão ser colegas de trabalho. A não ser que, fora do trabalho, a gente cria um relacionamento e nós nos tornamos então amigos. Mas dentro do trabalho não dá tempo de ter um relacionamento de amizade profundo. O relacionamento ele vai ser raso. Porque senão você não está trabalhando, você está batendo papo. Então, para estreitar o relacionamento, tem que ter convívio, não é? É vida junto, é amizade. E muitas vezes a gente foca tanto no fazer, esquece um pouco do ser. Quem nós somos, né? Quem nós somos? Às vezes a gente fica voltando e lembrando do livro do Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. A autora ela fala muito sobre como que Marta estava trabalhando muito e Maria estava contemplando. Maria estava lá, escolheu a melhor parte, como Jesus disse. E às vezes a gente fica assim, poxa, mas a gente não tem que trabalhar, a gente não tem que fazer? E a resposta é sim. Nós precisamos sim trabalhar. Existe um fardo a ser carregado. Existe um jugo que deve estar assim, sobre nós para que as coisas funcionem, né? Só que não é pesado, não é difícil, não é... O desgaste existe, mas é tranquilo, dá para ir, sabe? Porque carregar uma carroça com 3 pedras, até sem pedra nenhuma, subir um morrinho com a carroça, é algo que vai suar, vai transpirar, vai dar um desgaste, vai dar algum cansaço, vai dar sede. É normal, gente. É normal. O que não é normal é ser algo impossível, algo desgastante, algo que tira o meu foco, algo que tira o meu prazer de fazer. E aí, quando Marta fala com Jesus, Senhor, mas não te importas, né, que eu estou aqui trabalhando, me matando para fazer tudo aqui para você, Jesus. E a Maria aí parada, peça que ela me ajude também. E Jesus, com muito amor, falou, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Jesus não falou que ela estava trabalhando demais. Não, Jesus falou que ela estava ansiosa com muitas coisas. Então, sabe uma coisa que eu queria fechar aqui com você? O nosso ponto de vista em relação às atividades que nós estamos exercendo também conta muito, sabia? Talvez a gente esteja fazendo aquilo que é para ser feito. Talvez dentro do reino de Deus nós estejamos
liderando o ministério certo, fazendo o que deve ser feito naquele setor, agindo, tudo certo, mas o nosso ponto de vista talvez esteja errado. E esse ponto de vista, ele envolve muito mais como a gente vê o outro do que como a gente nos vê. Porque aí já mostra que o ponto de vista está errado, né? Porque você pensa, poxa, eu estou fazendo, eu estou correndo isso, e o fulano não está fazendo. E eu pedi o fulano para me ajudar ainda, para você ser mais santo ainda, né? Você ser mais santo. Eu pedi o fulano para me ajudar, ele falou que não quer, que não pode, que não vai. E olha só, e aí o peso começa a ficar maior, né? Eu vi um vídeo há algum tempo do professor perguntando o peso de um copo d'água. E aí um falando o peso, sei lá, tantos gramas, tantos gramas, tantos gramas. E o professor quis mostrar que essa questão do peso, ele estava querendo falar do esforço de segurar o copo, no fim das contas, né? E é fácil, você ficar com o braço esticado, com um copo d'água na mão, por 1 minuto você vai ficar tranquilo, por 1 hora você vai ficar, o peso vai ser muito grande para você. Então, calma, não precisa ficar com o braço esticado. Vamos fazer as coisas da forma que o Senhor quer. E vamos parar de olhar para aquilo que nós estamos fazendo com um ponto de vista equivocado. E como que eu sei qual que é o ponto de vista correto? Está na palavra. Está na palavra. Então, se a gente entende que a prioridade é ouvir a Jesus, pegando esse exemplo de Maria e Marta, vamos parar um pouquinho, vamos ouvir, vamos contemplar aquele momento, vamos celebrar aquele momento. Não, mas tem que ser feito porque Jesus vai almoçar. Poxa, tudo bem. Então faça esse almoço da melhor forma possível, louvando a Deus. Porque tudo quanto fordes fazer, faça isso para o Senhor. Não é assim? Pô, porque tem que fazer. Então vamos fazer com calma, tranquilo. Talvez, olha só, estou viajando aqui junto com você agora, mas imagina só se Marta fala assim, ô Jesus, tem como você vir aqui para a cozinha junto com Maria? Que eu quero te ouvir também, mas eu preciso fazer o almoço, pode ser? E aí talvez, né, já que eu estou viajando, me dê a liberdade aqui de viajar mais. Talvez Jesus falasse, não, Marta, fica tranquilo, vou pedir um iFood, tá tudo bem, o almoço hoje você pode ficar tranquila que eu vou comprar um frango assado ali, que hoje é domingo, e tá tudo beleza, Marta. Ah, então não preciso fazer almoço não, Jesus? Não, precisa não, tranquilo. Ou então, beleza, Marta, vamos lá então, Maria, você vai picando a cebola aí, eu vou picar o alho. Sabe, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa de pesar menos, porque às vezes é a gente que pesa, né? Às vezes a gente anda muito ansioso, igual Marta, irrequieto, e os mandamentos de Deus se tornam pesos para nós. E por que que a gente acha isso, né? Às vezes a gente ainda não aprendeu a descansar em Deus. Quero voltar com você naquele texto que nós lemos em 1 João 5, de 1 a 4. Queria rapidamente passar por cada versículo para a gente fechar essa reflexão com algo mais sólido para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pode voltar a abrir em 1 João 5, do 1 ao 4. Nós vamos dar uma passadinha aqui. O versículo 1 de 1 João 5 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama aos que dele foi gerado. Então, gente, não adianta a gente se preocupar com o fardo que nós estamos carregando dentro do reino de Deus, e eu estou fechando bem dentro do reino de Deus, porque eu não estou querendo entrar na vida profissional, eu não estou querendo entrar na vida, enfim, eu estou querendo focar no reino de Deus, mas você pode sim trazer para fora, não tem problema nenhum, tá? Mas o foco aqui é o reino de Deus, é o trabalho para o Senhor, tá? E sim, o nosso trabalho secular também deve ser para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Nada de errado nisso, tá bem? É só para facilitar a nossa linha de raciocínio. Primeira coisa, se todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, eu já posso entender que se eu não nasci de novo, as coisas já não estão legais, já não está certo, tudo que eu fizer, primeiro, é em vão, porque muito mais importa eu ser aprovado do que eu simplesmente fazer, né?
Então, antes de fazer o certo, de fazer o bom, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ser uma pessoa nova, eu tenho que ter uma nova vida em Cristo. Se eu não nasci de novo, para tudo, para tudo. Vamos lá. Vamos falar sobre novo nascimento, tá? E aí eu não vou falar sobre novo nascimento agora, nós temos N lives aqui, N ministrações e também para você estar ouvindo e refletindo. Mas vamos lá, a primeira coisa, nascer de novo. Versículo 2 diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Então, eu preciso amar a Deus. Então, a primeira coisa, eu tenho que nascer de novo. Depois eu tenho que amar a Deus. E parece óbvio, né? Mas muitas vezes a gente fica tão preso no ativismo que a gente deixa de entender, deixa de pensar no motivo pelo qual nós estamos fazendo. A gente quer agradar a Deus, mas a gente não ama a Deus. E isso, gente, é tipo você trabalhar para um patrão que você não tem um relacionamento muito bom com ele. Você começa a achar que ele está te explorando, você começa a achar que ele está pedindo demais, você começa a achar que ele pede, mas não faz, que ele não dá exemplo, que ele fala para você chegar na hora, mas ele não chega. Você pode começar a olhar para ele de uma forma que você se acha justão e você se sente... se você se sente desprotegido, porque o meu patrão ele só quer mesmo usufruir daquilo que eu tenho para oferecer. E o relacionamento com Deus não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque o que ele tem para mim e para você é muito mais. Ele tem muito mais. Ele tem um relacionamento. Gente, Deus tem um relacionamento para mim e para você. E esse relacionamento é de amizade. É um relacionamento de andar juntos. Antes de você fazer qualquer coisa, a gente precisa, você e eu precisamos nos relacionar com Deus como um amigo que Ele quer que sejamos. Cabe saber se você e eu queremos, né? E o versículo 3. Porque nisso consiste o amor a Deus. Em quê? Em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus, versículo 4, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí, às vezes a gente faz muita coisa, a gente quer, a gente vai e a gente faz o esforço e o peso está grande. E muitas vezes só falta para nós fé. Confiar em Deus. A gente está muito ansioso, porque são muitas coisas que a gente está fazendo, mas a gente ainda não aprendeu a descansar em Deus, porque para descansar em Deus, tem que ter fé. Para descansar em Deus, tem que confiar. Porque você já parou para pensar o quanto nós nos preocupamos com as coisas que ainda estão por vir? E eu não estou falando de deixar de preocupar de uma maneira irresponsável, mas deixar de preocupar aqui, ó, sabe? Aquela coisa que dá na gente, porque a gente não tem certeza e a gente não sabe, não depende de nós muitas vezes. É isso que eu tô falando, é da ansiedade. A gente fica muito ansioso porque a gente, no fim das contas, não acredita no que a palavra diz. A gente não confia como a palavra nos manda. A gente pega responsabilidades também que são de Deus, por exemplo, coisas que estão além do nosso alcance, que é o futuro, por exemplo. Né? Muitas coisas do futuro são consequências do presente, sim, mas muitas coisas não. Né? E a gente pega as responsabilidades que são de Deus e tenta resolver com a nossa própria força. Aí não dá, né? Vai ser difícil mesmo. Aí a gente fica desgastado, cansado. Por quê? Porque a gente não confia em Deus e quer fazer o que era para Deus fazer. O que é para Deus fazer, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo. Eu não estou vendo, eu não estou percebendo. E a gente tenta fazer até o que é o Senhor que vai fazer. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Não existe, nunca foi visto, nunca será visto um Deus que trabalha por nós que esperamos. Né?
um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós temos que esperar nele, e esperar nele é confiar, é saber, porque o saber é o saber mesmo, né? Não é eu acredito que meu nome seja Jonatas, eu acho, porque eu acredito, a gente fala muito num tipo assim, eu não tenho como provar, mas eu acredito. Não, o saber é o saber mesmo, eu sei que é. E é porque eu aprendi, porque eu tenho minha certidão, porque minha mãe me deu esse nome, porque eu tenho uma experiência que me mostra e me comprova. A comprova para mim mesmo, não é para você, não é para o outro, mas comprova para mim. É uma experiência única que eu tenho e você vai ter a sua, que vai fazer com que você saiba que Deus faz, que Deus trabalha, que Deus cumpre. E Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. E o quê? Só isso? Não. Confia nele e ele o fará. Nós, você e eu, precisamos sim pensar no passado, refletir o passado, ver onde erramos, ver se nós estamos carregando pedras dos outros, ver se nós estamos agindo da maneira que o Senhor não pediu para nós agirmos, ver se nós mesmos não estamos pegando pedras que nem tem que carregar e colocando na carrocinha lá para carregar. Precisamos ver se está tudo certo, estamos carregando a quantidade certa de pedras, mas estamos ali reclamando e olhando com um ponto de vista errado sobre aquilo que está acontecendo. Sabe, as reflexões são ricas, são muito boas, é importante refletirmos. Mas precisamos também confiar em Deus. Confiar ao ponto de saber que Ele trabalha, que Ele está trabalhando para que você e eu tenhamos sim um fardo leve, um jugo suave na presença dEle, principalmente juntinho dEle, por meio de um relacionamento bem íntimo de amizade com o nosso Pai. Sabe? Ele é nosso amigo e nosso Pai amoroso que cuida de nós em todos os momentos. A palavra do Senhor fala que a lei do Senhor é perfeita. Então, nós não precisamos olhar para a palavra de Deus com peso, porque não é. Porque não é. Mude o seu ponto de vista e avalie se o peso está de fato o que deveria estar sendo feito. E aí sim, estenda isso para a sua vida secular, profissional, no seu ciclo de relacionamento, nas atividades domésticas, tudo bem. Mas principalmente no reino de Deus. Para que nós somos chamados? Para fazer discípulos, para amar uns aos outros, porque a palavra diz que nós seremos conhecidos pelo amor com o qual amamos uns aos outros. Precisamos sim ter uma experiência de novo nascimento. Precisamos sim confiar no Senhor e juntos trabalhar, porque o nosso jugo, que é o jugo de Jesus sobre nós, é suave. O fardo dele para nós é leve. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que te dê um dia rico, abençoado e que os próximos dias sejam mais leves, né? Por causa do seu relacionamento com Deus.